E vamos começar mais um episódio do nosso Grãocast. Hoje recebendo aqui Cirineu Massucato, a lenda É da uma publicidade de Rio Preto. Uma honra. O Cirineu tem cada história. Vamos lá, Cirineu. Olá, pessoal. Obrigado pelas palavras iniciais, pelo carinho, né? Sempre bom esse envolvimento com a gente, faz com que a gente cresça mais, né? Vamos para cima, vamos contar a história, né? É isso aí. Cirineu, você vê alguma ligação entre arquitetura e branding? Vejo sim, vejo e bastante. Se a gente parar para pensar, quando no momento de uma criação de uma marca, né? A gente está no mercado já há um bom tempinho, criando marcas, né? Está envolvido com propaganda há 42 anos. Tá? E tinha cabelo quando comecei preto, por sinal. Né? Então, é uma Tem estrada muita longa transformação e muitas aí, né? histórias. Né? A gente começa criando como publicidade, com propaganda, né? Criando anúncios, criando comerciais de televisão, né? E acaba se envolvendo também com logomarcas, né? Aliás, logomarcas, essa palavra não existe, eu cometi agora um equívoco, não existe, porque logo é marca, daí fica marca. Sim. Então nós temos logotipo, né? Símbolos, ícones distintivos, Logotipo escudo, é né? a grafia, né? É o ícone, Isso, né? exatamente, né? Logotipo e tipo da fonte, o lettering, né? E às vezes a gente acaba cometendo esse equívoco de tanto ouvir, né? Fica comum, né? E daí começamos a nos envolver com isso lá atrás também, e há alguns anos aí, uns 10 anos mais ou menos, 11 anos, eu me deparei que eu tinha aproximadamente 950 logomarcas. Nossa. Né? Eu cometendo de novo, né? 950 logotipos. Falei, eu vou fazer igual o Pelé, vou chegar nos 1000. Pretendo chegar nos 1000. E cheguei, passei, né? E hoje já está chegando ali pelos 1.200, né? Parabéns. E é muito bacana essa pegada, esse talento, né? Que o Supremo nos deu, né? Eu gostaria, na verdade, de ser um craque de futebol, um goleador, né? Mas ele falou, não, você vai ser criador de logotipos, né? Então, estamos aí criando. Então, Seu processo criativo é na mão? começa assim, mas começa assim. Sempre foi, né, Lu? Isso lá de trás, né? Até eu comento muito com as pessoas, a gente fazia, né, André? Riscando com caneta de nanquim, com guache, Papel com vegetal. encolhido. A gente também. Exatamente, o arquiteto vive disso. E se a gente parar para pensar, o momento que eu parto para fazer uma faculdade de comunicação, eu estava ao lado da arquitetura. Eu pensava em ser arquiteto também, para desenhar, né, traçar, tudo ali. Tá? Mas o meu destino foi seguir a comunicação, e aí eu respondo a tua pergunta. Com certeza, no momento que se cria, pelo menos o Cirineu, no momento que se cria um logotipo, que eu começo a sonhar, a imaginar com esse cliente, lá na frente, hoje uma palavra muito comum, brand, né? Que o brand não é também somente você desenvolver um papel carta, um envelope, um desenho de carro, de frota. É todo um conceito do teu público-alvo, a cultura dessa pessoa, desse produto, dessa nação, de tudo. A sua cultura, né? Sim. A cultura da empresa. Total, né, André? Então, se a gente parar para pensar, a parte mobiliária do produto, da empresa, o mobiliário, a tinta, a luz que vai ser utilizada, inclusive marketing olfativo, Sim, hoje, a gente né, que usa faz muito. parte, né? Tudo isso está ligado ali, são mãos dadas. Não, a gente tem jeito. tem exemplos como M. Martin, né? Lelis Blanc, só de passagem de sente cheiro já remete ao local. Sim. A Melissa, a sandália Melissa, né? Quando a criança abre a caixa da Melissa, tem aquele cheiro. Sim, e muitas outras marcas, se você pegar a Farm, que você está falando de confecção, a Farm, eu tive eu convivi com uma cena fantástica. Eu estava no Rio de Janeiro, né, que é o berço da Farm, e eu saindo de um metrô no Rio de Janeiro, não sei qual estação, tinha uma feirinha ali, uma moça ali expondo umas roupas, né? O cheiro de Farm no ar, no meio das roupas da mulher.
né? Ela tinha umas farms ali vendendo, o cheiro da farm ela levou para lá, né? Então fica no ar esse marketing olfativo fantástico. Então faz parte da arquitetura o marketing olfativo e outras mais. Se a gente pegar uma fachada de empresa, toda a arquitetura, tudo que tem. Aliás, eu comento muito, viu, André e Lu? Uma das marcas mais famosas, né? Se a gente parar para pensar, é a igreja. Porque a igreja ela tem o logotipo, que é a cruz, ela tem a padronização visual da arquitetura, aquelas torres, né? Ela tem o jingle, que é o sino, Belém, Belém, né? Ela tem o manual de uso, a Bíblia, né? Ela tem ali, né? Ela tem gestos, as atitudes, os tem sinais, todo o ritual, né? Ela tem tudo. Ela é totalmente propaganda, promoções. Ela é comunicação, a igreja, né? Com e ali está a certeza. arquitetura também. Então. Com certeza. Ô Cirineu, uma das questões que eu gostaria que você comentasse é sobre processo de criação, porque o teu trabalho ele é autoral, ele é extremamente diferenciado e muito do que eu conheço dele, a gente consegue perceber conceitos da empresa, conceitos do propósito da empresa, conceitos da cultura da empresa. Como você chega nisso? Como que é o teu processo de criação? Lá atrás, né? Lá atrás eu... Quando você tinha cabelo. Quando eu tinha cabelo, né? Eu me desgastava um tanto, né? Que eu riscava muito com lápis, né? H4, né? F4, né? Aqueles lápis, né? Que os arquitetos... Os mais duros, mais finos, né? Da Faber-Castell, né? Importado, né? E a gente se desgastava e perdia cabelo também, né? Com o passar do tempo, talvez a gente aprende a fazer um briefing melhor, né? Você pegar aquilo que o cliente realmente quer. O olhar fica bem mais seletivo, exatamente, né? Até mais cirúrgico, e acho né? que para você também, vocês também. Sim. Eu acredito hoje muito no talento supremo. Tá? Eu acho que algo divino acontece. Essa é a minha opinião a respeito do Cirineu, minha pessoa. Tá? A marca nasce e eu acredito naquilo ali realmente, profundamente. Eu sou praticamente, você fala, cara, você é louco. Um instrumento ali que eu estou pegando para vender para você essa marca. Tem marcas, acabei de desenvolver uma campanha para a maçonaria, nunca tive contato com maçonaria, e me solicitaram um trabalho para ajudar a Ucrânia, no mês de março. E para você ter ideia, eu comecei a conversar com um empresário, que ele estava pedindo uma ajuda para mim, como que eu poderia ajudar a fazer uma marca, fazer um título para essa campanha. Sim. Ele começou a explicar para mim o que era maçonaria, que eles haviam recebido um chamado da maçonaria da Ucrânia, pedindo ajuda para fazer uma transferência bancária para Frankfurt ou para Nova York. A hora que eu vi aquele monte de número, eu falei, vocês não vão conseguir nunca. Ele falou, realmente, por isso que nós estamos pedindo sua ajuda. Eles resolveram abrir uma conta Pix, né, no Brasil para fazer esse pedido de ajuda. E começou a falar para mim, foram mais ou menos 40 minutos, falei, esse cara está me querendo colocar na maçonaria, é isso que ele está querendo. Mas, de repente, as coisas começaram a clarear. Acreditem vocês, era 7 horas da noite, uma sexta-feira. 9h30, eu estava com a campanha pronta. Televisão, rádio, jornal, outdoor, tudo. Com assessoria de imprensa, com tudo. Tá? E colocamos em prática. Eu falei, cara, eu não acredito, não sei como. A marca que nasceu ali, uma mão, em formato de letra U, com as cores metade do Brasil, verde e amarelo e azul da Ucrânia. Uma mão pedindo ajuda, uma mão à Ucrânia. Fantástico, sabe? E falei, comunicou rapidamente e bateu isso. Eu acho que você está certo, ajuda de Deus. Não sei. Mas porque tem bem maior por trás então, disso. A tua pergunta. Antigamente nós tínhamos um esquentamento. Essa é a ideia. Você tem um esquentamento, pega o briefing do cliente, coloca na cabeça, né, e começa a riscar. E as outras você tem um insight. O insight, para mim, é fantástico.
Adoro. Eu mesmo não acredito em mim. É muito do que acontece com a gente, do nosso processo de criação. A gente passa muito pelo que você falou. E a gente colocou o nosso processo de criação como a magia do café, onde a gente colocou o ciclo da nossa criação. E ele passa por fases que a gente tem lá. A gente intitulou de o grão, a torra e a muda. O grão é a essência do que a gente está trabalhando. Então, a gente precisa captar essa essência, captar o propósito daquilo que a gente está fazendo. É perguntar o porquê do que a gente está trabalhando, do que a gente está projetando. Perguntar o porquê daquelas pessoas terem nos procurado. Sim. O porquê da Exatamente. Missão daquelas pessoas. E aí começar a entender tudo isso, começar a entender o que vem de essência, o que vem de mensagem externa, no nosso caso, o que vem de um espaço físico já definido, e começar a trabalhar essas informações, trabalhar o ponto de onde a pessoa está para a transformação que a gente quer gerar. E isso a gente coloca como a torra, que desidrata, ganha temperatura, queima para sair diferente do lado de lá. E quando a gente é abençoado, a gente também acredita que a gente é abençoado. A gente é abençoado pelos insights e a gente consegue captar e colocar no projeto a essência e a transformação que a gente quer gerar, que a gente gera aquele novo projeto que a gente dá o nome de muda, de coisa que vai ficar aí para frente, a gente se sente totalmente realizado. Sim. E a gente se sente como instrumento desse processo todo, né? Que é muito do que você descreveu, de como é o seu trabalho. E com o passar do tempo, a gente vai ganhando uma cancha, uma facilidade para fazer isso, que a gente começa a captar as coisas com muito mais rapidez. Sim. E produzir resultados cada vez melhores. Sim. Que, somado à nossa maturidade já profissional e técnica, né, a gente controla um pouco a nossa ansiedade, consegue captar mais o briefing, né? A gente consegue escutar mais, quanto né? melhor o briefing e mais informações a gente tem da pessoa, nossa chance de errar é menor. Sabe, André, se a gente olhar para o mercado e as grandes marcas presentes no mercado, muitas marcas, eu olho muito para o DNA, né, daquilo que vai ser as marcas que são feitas para você, cada um tem a sua marca. Uhum. Não adianta eu fazer uma marca, você não aprovar e eu tentar vender para outra pessoa. Não tem. Ela é feita para você. Um grande exemplo, né, de marca conhecida é a Lacoste, por exemplo. Né? Eu adoro Lacoste. Né? A Lacoste está presente na minha vida há muitos anos, há uns 40 anos mais ou menos. Né? E desde que ela chegou no Brasil, através da Paramount, né, quando ela chegou, se a gente parar para pensar a história dela, né, quando René Lacoste, que era jogador de tênis, ele resolveu fazer uma roupa, tá? Uma camisa que eles jogavam com uns jalecos largos, né? Imagina com raquete de tênis como era aquilo naquela época, né? E ele campeão em Wimbledon, né? Ele resolveu falar com alguém que fizesse uma camiseta com um tecido mais fino e colocasse pela cabeça, sem botão. Aqueles botãozinhos acabaram virando charme na gola polo, né? E na camisa polo, um tecido piquê, e começou a vender a camisa, começou a ser um sucesso. E alguém chegou para ele, um desenhista, que teve o feeling, que virou para ele e falou: vou desenhar uma marca para você, René, né, para todo mundo começar a divulgar a sua marca. E eis que o René se depara com uma camisa com o crocodilo. Né? E qual a ligação? A ligação, ele gostava de tomar muito sol. Quem toma sol é o quê? Não acredito. É o apelido dele, jacaré. E você, se fosse a camisa do jacaré aqui no Brasil, fala, jacaré, você acha que usar jacaré? Né? É a personalidade dele, é a pessoa dele, do René Lacoste. A gravatinha da Chevrolet
É porque o seu Chevrolet andava de gravata borboleta. Cada marca tem. A Renault tem o diamante, né? A Mercedes tem a hélice. Eu estou pensando até agora. A Mercedes não é estrela. Agora a Mercedes é uma hélice, né? E assim vai, cada marca tem. Agora que eu consegui enxergar a gravata borboleta. É que a gente reparou isso. Tem que se ter. Eu gosto muito quando você olha a marca e vê o significado. É lógico que a gente olha o da Apple, né? Você vê a maçã, claro, tá? E tá no nome. Tá fácil. Agora a Nike. O que é aquilo ali? É a asa, né, de uma deusa, a deusa da velocidade. Passou. Fez muita mídia e vende hoje. Todo mundo sabe que é a Nike, né? Mas ela não tem nada ali que remete ao nome Nike. Eu não consigo vislumbrar. Então é lógico que eu busco, como eu disse, uma mão à Ucrânia. A mão está lá. Está todo mundo vendo a mão. Isso eu acho bacana quando você vê a Apple, a maçã. É uma mensagem rápida, né? E uma coisa que, quando a gente fala brand, arquitetura, a gente pode começar desde lá do início, encaixar no marketing. O que é marketing? Muitas vezes as pessoas acham que marketing, o meu marketing digital, parou. Pelo amor de Deus. Não existe o marketing digital e o marketing... Pelo amor de Deus, tá? Marketing é você pegar exemplo, uma indústria de confecção, você ter que fazer uma camisa, como eu falei da Lacoste, de repente você ter que comprar o algodão numa safra bacana, com preço lá embaixo. Você arremata aquela plantação de algodão, faz um frete bacana também para a indústria, para fazer a separação dos caroços, de tudo, de lavar todo esse algodão, de transformar em tecelagem num preço bacana. Nesse meio tempo, a estilista está desenhando um caimento, um corte econômico, uma coloração barata, que inventaram agora com nova tecnologia, está desenhando isso daí. O departamento de marketing já está, de comunicação, estão sentando para traçar o que vai ser feito de comunicação. Vai ter jornal, vai ter outdoor, vai ter televisão, planejamento de mídia, criação, vai ter redes sociais, Facebook, Instagram, Google, que não deixam de ser veículos de comunicação. Também, veículos de comunicação. E não marketing digital. Exato. Veículos de comunicação. Mídias, Mídias, acostumaram mal. E vai indo e tem padronização visual da loja, que está envolvido também a arquitetura. Como é que vai ficar isso? Vamos falar com o arquiteto, vamos mudar o sofá, a poltrona, a posição, como é que vai ser para lá, para cá. Uniforme dos funcionários, vai ter gôndola, vai ter o quê? Mobile, display, e assim vai. Até chegar na sacolinha de venda. Que bacana, Cirineu. Tudo isso é marketing. Se alguém falhar, o marketing falhou. É toda a política, cadeia, toda a proposta de mercado da empresa. Então, quando a gente fala das City Brands, né, que a gente trabalha, né, a gente procura sentar e tentar traçar uma marca pensando em comunicação. Você vai precisar de assessoria de imprensa, você vai precisar de relações públicas ou não, você vai precisar de promoção e merchandise ou não, você vai precisar só de redes sociais. Então é mais ou menos assim que eu penso, que eu visualizo no momento de uma criação. Que louco! É a mesma coisa quando alguém chega para nós e pede, não, eu só quero a planta. Porque a planta não está desconectada de nada. A planta é simplesmente um corte do plano horizontal que você vai olhar. Ali dentro tem toda uma concepção da tridimensionalidade de um projeto, de uma obra. Você não consegue... Aquilo não é uma peça separada. Você não vai resolver a planta para depois resolver o restante da casa, da empresa. Você vai entender o conceito daquela empresa, daquela residência e propor um projeto que envolve uma das coisas, a planta, como os demais elementos. Muito como você colocou. Então... Nossas profissões casam, né? Sim, com certeza.
E parando para pensar também, enquanto o André falava, a gente tem que ficar muito com o olho atento, prestar atenção, olhar para cima, olhar para o lado, porque muitas vezes fica tão comum você passando num lugar que você não observa, né? Fala, olha, eu não tinha visto isso aqui, né? E isso é questão de mundo, né? Quanto mais a gente viaja, quanto mais a gente vai num show, vai num espetáculo, prestar atenção nos detalhes, né? Tanto uma pessoa de comunicação quanto o arquiteto são artistas. Sim, e vai só aumentando a nossa bagagem, né? Sim, com certeza. Cirineu, foi fantástica a tua Muito participação aqui. Te agradeço imensamente. Muito legal. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o carinho, né, de receber a gente para ouvir. De novo, sempre. A gente está sempre com a mesma história, né? É um bate-papo. E fico aberto. Quando precisar, estamos aí. Valeu, Obrigada. querido. Grande abraço. Obrigada. Valeu.